Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vindo para mais um episódio do podcast Review. Hoje é o nosso 13º episódio e vamos falar sobre o impacto da tecnologia no mercado de varejo. Como é que era, como é hoje e o que é que se projeta para os próximos dias. Para conversar com a gente, vamos receber hoje duas feras, dois experts no assunto. Lovisson Ferreira é empreendedor, empresário, representante aí dessa área de varejo. Seja bem-vindo, obrigado pela presença, boa tarde. Beleza, boa tarde aí, um grande abraço a todos os ouvintes aí do podcast. Eu sou fã de podcast, eu vim aqui fazer hoje só me divertir, porque eu gosto de conversar, passar o conhecimento e aliado ao podcast aí com os amigos. Coisa boa. E para complementar essa aula que teremos hoje, nada mais, nada menos que um professor Marjone, também é professor universitário e consultor empresarial. Obrigado mais uma vez por sua disponibilidade para esse bate-papo aqui com a gente. Obrigado, Giliardi, obrigado, Wagner, obrigado a todos os ouvintes do podcast. Estamos aqui para contribuir, para aprender, para que a gente possa também se divertir, né, e compartilhar ideias e conhecimentos. Maravilha. E ele aqui do meu lado, mais do que nunca do meu lado, Wagner Salles, companheiro aí de jornada. Prazer imenso mais uma vez contigo, macho. Prazer, bem nordestino ele, macho. Prazer, meu querido, estar com vocês, com essa bancada hoje incrível, né, de pessoas tão importantes para nossa região. Você está ouvindo Podcast Review. Nós vamos falar sobre consumo 4.0, não é isso? Consumidores, né? Me explica aí o tema de hoje, vá. Fala aí pra mim, vá. A ideia é falar um pouco mais sobre consumidor 4.0. Quem são essas pessoas, o que é que elas querem, o que é que elas esperam das empresas, dos produtos, dos serviços, etc. E também relacionar um pouco com o varejo, né? Como é que o varejo está hoje em dia, o que é que se projeta no varejo, quem era o varejo, o que é hoje o varejo, enfim, vamos trazer um pouco dessa discussão aí. Ok. Vocês sabem que eu sou o cara da polêmica, né? Que gosto de sempre fazer umas perguntas meio embaraçosas, mas aí eu vou querer entender primeiro o que é esse processo tão completo que tem que ser criado para atender o consumidor hoje, que não se criou há tempos atrás. Não é? O que é esse grande aumento aí de informações que as pessoas buscam? Não é mais só o produto, não é mais só a loja, é todo um processo aí de conscientização de que a marca é amiga do consumidor. E me expliquem também, depois dessa conversa, dessa pergunta, né, vocês já podem emendar aí, 4.0, que danado é isso? Até gente virou 4.0, é internet, é banda larga, banda curta, banda não sei o quê. Vamos lá, me fala aí sobre que experiência danada é essa que tem que ser criada agora para as pessoas? Vou responder a primeira parte bem simples. Antes era focado no produto e agora é focado no cliente. Certo. Isso aí é uma mudança, vamos dizer assim, enorme. Antigamente eu vou produzir um copo. Aí eu produzi o copo e no segundo momento, ou eu tenho aptidão, ou aquilo era minha arte, sei lá, enfim, eu produzi o copo. Eu era industrial, sei lá, eu tinha esse produto. E aí depois eu ia vender esse produto. E aí eu acredito que hoje em dia o caminho é o inverso. Ele vem do cliente, quais são as dores do cliente, qual o produto que resolve aquele problema do cliente. Aquela necessidade específica. Aquele produto. Aí baseado na identificação do produto, aí eu venho e vou fazer um produto para atender o cliente. Então eu acho que antigamente o sentido era um e hoje o sentido é o contrário. Então o empoderamento do cliente, como você queira chamar tudo isso, mas eu acho que parte disso. Parte do produto, na verdade parte da dor do cliente para o produto da empresa e não o produto da empresa para buscar o cliente. Nesse quesito, a gente também incluiria a questão da experiência que aquele produto ou serviço proporciona ao usuário, não apenas o benefício do produto em si? Se a dor do cliente é, de repente, além do produto, é ter uma experiência, porque também vai ter a característica do produto que o cara quer agilidade, quer receber aquilo rápido e ir embora. Às vezes um produto recorrente, você vai comprar uma gilete de barbear, você usa ela, o leite do menino, que é uma compra recorrente. Você quer, a característica ou o problema que ele resolve é aquele produto o mais rápido possível no momento que eu precise, né? Por outro lado, se você vai comprar um sapato, o Wagner aí, que é um amante de sapato aí, por exemplo, você vai comprar um sapato, você
você quer ter a experiência, você quer pegar o sapato, você quer entender qual é o sapato, entender de onde ele veio, saber se o sapato é a qualidade do tipo do material, a sustentabilidade. Então, existe uma série de variáveis que não o produto rápido no tempo que eu preciso. Então, aí a experiência entra. Então, mas tudo isso parte de você saber a dor do cliente e, de fato, qual é o problema que você, como empresa, vai resolver. Então, não sei se eu expliquei direito, mas acho que é fazer uma isso. outra pergunta em relação a essa questão do cliente. A gente vê que se trata de um podcast sobre tecnologia, mas aí quando você fala de consumo 4.0, você fala da experiência também dentro da loja, né? Do trabalho humanizado que é feito tanto da primeira parte, que é o vendedor e o cliente, mas também de todas as formas de você atingir esse cliente, seja por WhatsApp, seja por site. Tem que ser humanizado mesmo? Tem que ser uma conversa de dois? Se a gente, vamos dizer assim, subir mais o olhar da análise, a gente vai partir para um conceito de sucesso do cliente. E depois de jornada do cliente, até uma experiência do cliente na loja. Uma experiência do cliente na loja, por exemplo, ela é uma parte da jornada do cliente e aí o grande foco é o sucesso do cliente. Então, para você pensar, existem muitas etapas, inclusive antes da experiência. A primeira pergunta é da onde você veio, né? É importante, inclusive, para o marketing saber onde está o público. Por que você decidiu comprar o meu produto? Essa é a segunda pergunta. A terceira, o que você amou, e a quarta, o que você detestou. Com essas 4 perguntas você resolve, eu acho que 99% de qualquer produto que você seja. Então você vê de onde o cliente veio. Então é nessa ótica de analisar a jornada do cliente visando o sucesso do cliente. É essa ótica que eu tenho visto o pessoal de gestão mais moderna trabalhando. Por ser 4.0, eu vou passar para o professor aí, que eu já estou na posição de aluno para aprender aqui com ele. Mas explica aí para a gente, esse povo 4.0, que bicho é esse? Olha só, esse 4.0 é interessante. E aí, para chegar no 4.0, vamos pro 4.1? Não, pro 3.0, pro 2.1, como diz o Matuto, vamos dar um ré para trás? Vamos dar um ré para trás? É mais ou menos assim. Luverson está corretíssimo quando diz, o foco é o cliente, certo? A grande questão é que hoje a forma mudou. Porque se você for analisar, quando você pega o composto de marketing, o que é o composto de marketing? Os 4 P's. Produto, preço, prazo e promoção. Esse troço foi inventado lá na década de 60. Né? Quando você pega esse composto, você vê que o foco central do composto é o produto. Né? Porque o preço é do produto, a promoção é do produto, a praça é do produto. Sendo que na década de 80, teve um cara chamado Lauterbach, que disse, cara, não são mais os 4 P's, são os 4 C's. E não é sopa de letrinha esse troço. Ele disse assim, não existe você pensar o produto para o mercado. Você precisa entender a necessidade do cliente. Então ele substituiu o P de produto pelo C de cliente. Não existe você pensar o preço do produto. Você tem que entender o custo-benefício daquele produto para aquele cliente. Não existe você pensar distribuição de produto. Você tem que pensar conveniência. A conveniência para o cliente. E você não tem que pensar a promoção, a divulgação do produto. Você tem que pensar o processo de comunicação com o cliente. Então, desde a década de 80, se focou o cliente. O que é que mudou? Mudou o seguinte, nós não tínhamos ferramentas tecnológicas que nos permitissem conhecer o cliente como a gente tem hoje. Aí essa é a grande sacada, o cliente 1.0, né? O que é o cliente 1.0? É aquele cliente extremamente passivo, é o cara que vê a TV, vê a propaganda tal e é influenciado pela propaganda, certo? O cliente 2.0, o cliente 2.0 ele já começa a interagir mais, né? Ele interage, ele vai em busca de informação tal. O cliente 3.0, o consumidor 3.0 é o consumidor que já tem acesso às mídias sociais, já tem acesso à compra pela internet, e aí a gente caminha para um outro tipo de consumidor. Que consumidor é esse? Aí vocês falaram uma série de palavrinhas extremamente interessantes, né? Eu tenho a necessidade de consumir algo que seja específico para mim. Aí as empresas já trabalham com um processo
processo de customização, né? Trabalhar o 1 a 1. O cara já tem a necessidade de uma relação direta com o cliente. Agora, tudo isso, veja, nós estamos focando no cliente, mas a forma de fazer mudou por causa da tecnologia. Então esse é o marketing de atração. Seria isso ou não? Ou eu tô longe ainda? Assim, a gente... Hoje é tanta derivação de marketing Eles chamam que a de gente... inbound, né? Inbound beleza. marketing. O inbound marketing, que é justamente a forma que você tem de trabalhar conteúdo e envolver o cliente. Sim. Certo, perfeito. Porque antes você simplesmente divulgava o produto. Hoje não serve, né? O cara tem que entender que aquele produto ou aquele serviço é aquilo que vai sanar aquilo que o Luverson disse. Qual é a minha dor? Aquilo vai sanar a minha dor. Então o cara tem que se identificar, o cara tem que experienciar, né? Então há um envolvimento da empresa para entregar conteúdo. Essa entrega de conteúdo você começa a formar grupos dentro de grupos, né? E há uma segmentação cada vez maior. Segmentação é coisa que a área de marketing trabalha desde a década de 60, 70. Mas a capacidade de segmentar hoje é monstruosa. Você tem uma empresa genuinamente pernambucana chamada Inloco. A Inloco foca literalmente isso. A Inloco consegue dizer que o cara tal faz tais percursos durante a semana. Ele mora em tal local, né? Ele pega ônibus, ele pega Uber, ele visita tais localidades, ele vai para tal local. Então, assim, ele consegue dizer onde o cliente está, né? E aí, trabalhar o comportamento desse cliente fica, digamos assim, mais fácil, porque você tem um número de dados muito grande. E aí as empresas utilizam tecnologia para segmentar, para criar conteúdo, para oferecer o conteúdo que é mais adequado para aquele tipo de cliente e aí, consequentemente, sanar a dor desse cliente. Então é isso que mudou, a forma, a tecnologia, né? Porque os conceitos, eles existiam, mas a gente não tinha ferramenta para trabalhar como a gente tem hoje. Certo. É massa o cara quando é professor, não né? é? Fica só, cara, tem um poder de síntese, Ô, o cara tem uma explicabilidade incrível, fenomenal, né? Você é fã dele. Isso aí eu invejo. Isso aí. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Eu queria ter essa camada. Tudo que o nosso companheiro aqui falou é muito importante quando ela é colocada especificamente, eu entendo assim, num produto ou numa empresa. Mas aí quando você administra um shopping, como é o seu caso, meu amigo, aí tá ferrado. O pessoal que frequenta o seu shopping é 4.0, é 1.0, é 2.0. Como é que você consegue traçar essa meta aí de transformar, né, um mall em um mall 4.0? Então o que é que você tem que fazer? Como shopping, primeiro contato do shopping é com o seu lojista, é o primeiro parceiro, e o cliente na ponta. Então eu tenho que fazer com que o lojista tenha uma boa performance para a gente conseguir atender o consumidor final. Então é um negócio B2B inicialmente, negócio a negócio, mas que tem um final B2C. Então é bem complexo, porque eu não estou falando de um produto, um negócio, estou falando de 200 negócios dentro de uma coisa, com todas as diversidades e o público, mas eu acho que é possível absorver todo esse público. Eu acho que o shopping moderno é aquele que resolve os seus problemas num canto só. No Brasil ele tem essa característica da segurança, estacionamento, facilidade, comodidade, e aí vai. E para o lojista, como motivo de estar dentro do shopping, ele tem que ser um hub de negócio para ele mesmo. Ele tem que ser um lugar que o lojista consiga condições boas para fazer o seu negócio funcionar. Então é meio complexo explicar o shopping com uma ou duas palavras, mas hoje, além de todas as concorrências que nós temos, de e-commerce, então eu acredito que o produto esse que não precise da experiência, como a gente estava falando, ele pode ser comprado direto no e-commerce, mas vai ter uma gama de outros produtos que se abrem e de tipos de consumir aquele produto que ainda vai ser muito valoroso e ainda vai ser muito interessante que seja consumido num ambiente para gerar essa experiência, entendeu? E aí eu acho que Luverson coloca uma questão extremamente interessante. A necessidade que o shopping tem de ser acolhedor e acolhedor para os diversos tipos de público, aí ele coloca um problema para
olha que coisa louca, mas é verdade. Arquitetura e urbanismo. A arquitetura e urbanismo dos centros das cidades, eles têm que mudar. Porque como as pessoas têm acesso à tecnologia, ao smartphone, comprar roupa hoje no smartphone não é uma coisa louca nem impensável. As pessoas estão comprando, né? Tal. Então, como ter um ambiente acolhedor? Há quem diga que o shopping hoje representa o templo pós-moderno, né? É o templo pós-moderno, porque antigamente você ia lá para os templos, né? Olhava aqueles nichos, né? com os santos, tá? Hoje os nichos são as vitrines, as lojas, tal. Aí aumenta a vitrine da Apple. Só na brincadeira, né? Aí se você tem dinheiro, você se sente no paraíso. Se você não tem dinheiro, mas tem o cartão de crédito, tá no purgatório. Se você não tem, se sente no inferno. Mas no final das contas, todos podem comungar do mesmo pão e do mesmo sanduíche, do mesmo refrigerante lá da marca tal, né? Uhum. Então, é um templo, brincadeiras à parte, que traz esse congraçamento. Então, de que maneira eu transformo esse ambiente num ambiente que seja adequado para determinados clientes? Vou dar um exemplo. Eu fiz mestrado, e olha só, terminei o mestrado em 2005, né? Já faz um tempinho. E fez mestrado comigo um cara que era presidente da Abras na Paraíba, Associação Brasileira de Supermercados. Aí ele foi fazer uma visita em 2005, ele foi fazer uma visita em alguns supermercados americanos. E ele disse que ficou impressionado com a rede de supermercado em Chicago, que mudava o layout do supermercado em determinados dias da semana, porque identificou um perfil de público específico naqueles dias. E aí o cara adequava o layout do supermercado ao público, cara, né? Isso sim é entender o público, começar a identificar de que maneira você torna o ambiente acolhedor para receber essas pessoas, certo? E hoje existe tecnologia para você fazer isso. As câmeras, que antigamente serviam só e somente só para segurança, hoje serve para dizer quais são as zonas quentes, quais são as zonas frias, como é que eu posso deixar aquela zona que é quente, mais acolhedora, mais diferenciada, porque ali tem um fluxo muito grande. Falando um pouco de supermercado, aquela famosa ponta de gôndola ou rodapé ali de supermercado, que era usar as áreas premiums, acabam meio que mudando o contexto como um todo, né, por causa dessa análise aí, que é através de inteligência artificial. Acho que tem uma startup em São Paulo que já aplica isso, em algumas lojas, varejistas, mapeando o comportamento do consumidor para poder entender esse setor, o quadrante ali dentro da loja que é mais quente, que é mais atrativa, não é isso? Exatamente, Eliardo. Tem algumas empresas em São Paulo fazendo isso. Eu e Henrique, meu sócio, a gente está em contato com uma dessas empresas para ver se a gente traz algo também diferente aqui para Caruaru, né? Então, identificação de zonas quentes e zonas frias através de imagem, né? Teoria da fila. Teoria da fila é uma teoria estatística monstruosa, mas o cara, através de inteligência artificial, através de imagem, ele consegue dizer o seguinte: olha, em que horário você tem mais fila no teu negócio, no teu varejo? Quantas pessoas desistem de fazer a compra porque estão esperando na fila? Quantas pessoas você precisaria ampliar ou tirar dos caixas em determinados horários? Tudo isso, cara, por causa da tecnologia, né? Tecnologia de identificar direcionamento de onde você está olhando, para que você identifique que tipo de produto chama mais a atenção do cliente. Também o tempo de espera, né? Tem que ser muito menos, né? Porque a gente não aguenta mais esperar 5 segundos para um anúncio de Facebook, de vídeo de YouTube, quanto mais esperar numa fila. Wagner, é o seguinte, eu sou professor, eu adoro livro, certo? E eu sou um professor jurássico, né? Eu gostava de... olha a palavra, eu gostava de livro impresso. Eu gosto de livro impresso. E eu dizia assim, nunca vou ler um livro digital, tu é louco, eu tenho que riscar, eu tenho que anotar, não sei o que, tal, aquelas teses todas. Aí assim, eu disse, não, vamos lá, vou comprar um livro digital. Cara, é maravilhoso, velho. Primeiro, eu comprei em casa no domingo, meio-dia. Meio-dia eu comprei, 12:15 eu estava lendo o livro.
E eu risco o livro, né? Eu faço, eu destaco o livro, eu escrevo, eu sei onde estão as minhas anotações, tal. Então, a compra é a hora que eu quiser, eu recebo de maneira imediata, eu não corro o risco de ir na livraria, ter que verificar se tem ou não tem, tal. Então, assim, lembra dos 4 6? Sim. Conveniência. Você tem que oferecer conveniência para o cliente. E isso é um diferencial muito grande. Então, e eu não estou dizendo que tudo vai ser adquirido de maneira online. Não. Aí é que está o outro desafio. O outro desafio a experiência, né? De que maneira eu trago experiência, de que maneira eu trago conteúdo que atrai as pessoas. Como te convencer que a minha casa é a sua casa? É Exatamente. Assim? Essa é a sacada. Essa é a sacada. De que maneira eu vou fazer desse ambiente um ambiente mais atrativo, que me faça sair da minha casa e ir para aquele ambiente para consumir, e não só para consumir, para ter conteúdo, para criar convivência com outras pessoas. Eu acho que em relação aos shoppings, a convivência é uma das coisas mais importantes. Eu, por exemplo, o Luverson já cansou de me ver sentado lá às tardes do lado do Delta, sentado lá pra nada. Só sentar, tomar um café e ficar lá a tarde toda. Pra nada não. Veja. Pra nada assim, veja, entenda meu lado do nada. É o lado do descansar, ficar mas de boa. O descansar, mas eu adoro fazer nada. O descansar, fazer nada é muito bom. O descansar, ficar de boa e fazer nada são dores suas que você precisa durante o dia, que o shopping tá entregando aquele Olha aí, produto tá a vendo? você. Tá vendo aí? Mas isso é uma análise. Produto não é não é físico. só venda, né? Pô, produto não é. Perfeito. Produto. É isso que eu tô falando. A gente fica analisando o mundo atual com a cabeça analógica, né? A gente tem que... O cara falando que os robôs vão tirar o trabalho das pessoas. E eu escutei agora na semana passada, os robôs vão devolver a humanidade para as pessoas. Vê que louco. Por quê? E isso aí eu achei fenomenal. Ele vai tirar das pessoas o trabalho que era para os robôs fazer. Repetitivos, cansativos, pesados. E vai sobrar ser humanidade para o ser humano ser. Então, ele vai devolver a humanidade para as pessoas. Então, fazer aquele serviço, como eu estava comentando antes aqui, de estar, por exemplo, num bairro, o ônibus passando pelo bairro, não tem motivo para ter um motorista. Porque para fazer aquele mesmo caminho repetitivo, baseado em previsibilidade de esquina, de abrir sinal, de fechar, de passar gente ou não, de parar, a máquina é muito melhor do que a gente nisso e vai liberar o ser humano para estar, digamos assim, aproveitando a jornada e a viagem, né? Como você estava lá contemplando o tempo passar e o mundo passar. Então, são essas coisas assim. Também a gente não fala aqui, mas não é dono da verdade, que também está inserido nisso sem entender muita coisa do que está acontecendo, mas pelo menos são essas coisas que a gente está percebendo que, na verdade, o ser humano tirou o trabalho da máquina, que é para a máquina fazer mesmo. Então a gente tem que procurar agora coisas que o ser humano faz. Mais livre. E para o cliente isso. Para o cliente, dar ao cliente esse produto, muitas vezes, que é o produto de você se sentir bem, é o produto de você contemplar, de você relaxar, de você estar num ambiente. Tudo isso são produtos entregues não de uma forma empacotada, mas você sente aquele produto, né? Por aí. A tecnologia, ela vem assim, impacta constantemente diversos setores, diversos segmentos. E um que tem impactado bastante, que a gente pode ver, vem causando transformações, não sei se disrupturas, é esse do varejo. A gente tem 2 palavrinhas que se fala muito, se trabalha muito, é a questão de omnichannel e multi-channel na questão desse varejo. Por exemplo, o hábito do consumo, antigamente, quando a gente queria comprar um produto, alguma coisa do tipo, a gente tinha o famoso PDV, o ponto físico, ia na loja, seja no centro da cidade ou dependendo no shopping, como nesse contexto. Mas hoje, para o processo de compra, ele passa por uma jornada muito grande. Então, são diversos meios, diversas formas de comprar. O quanto isso impacta, está impactando, enfim, como é que vocês avaliam? Porque hoje, dependendo de você comprar um item, você pode... muitos conceitos já acontecem. Você olha online, mas por quem gosta de apertar, de ver o produto, de pegar, vai lá no varejo. Faz a consulta online, vai no varejo. Ou faz o inverso.
vai lá, consulta no local, no físico, e acaba comprando no online. Mas a questão, antiga, como voltando também, a loja era a loja física, hoje você tem e-commerce, vem o advento de redes sociais, o WhatsApp hoje você pode cadastrar uma galeria de produtos e no WhatsApp Business poder comercializar ali. O Instagram também dá uma possibilidade de ter uma plataforma de e-commerce. Como é que vocês avaliam esse contexto hoje, dessa possibilidade aí de diversas plataformas, de diversos canais? Mesma coisa, a marca ela tem que estar presente em diversos canais para atender aquele cliente que também flutua por diversos canais e tem que ter uma comunicação unificada. Você quase que já respondeu com a sua pergunta, mas não é uma questão de ou, é uma questão de ir. Né? A empresa tradicional física, nasceu física, tem DNA físico, é um produto físico, é tudo físico, ela tem que atender também no digital. O contrário é verdade. Dos ícones digitais é o Amazon, que comprou a Whole Foods, que é uma física, para entender do supermercado. Claro que é segmentado o Whole Foods também, mas o virtual, as empresas virtuais que nasceram como startup e tal, vieram para o físico, e as do físico estão indo para o virtual. Claro, tem características físicas que tem que levar para o digital e características digitais que tem que trazer para o físico, né? Essa questão de velocidade no atendimento, para o produto que é para ser velocidade. Por exemplo, Wagner não vai numa massagem para querer rapidez, né? Mas quer que se demorar mais 10 minutos, para ele é melhor. Então não é uma questão do cliente esperar ou não a entrega do produto. É questão de entender qual a dor do cliente e entregar o produto certo. Então é isso. É transparente, assim, você tem que se relacionar com a marca, você tem que comprar o produto no momento que você estiver disposto. Se eu estiver no físico, eu tenho que ter a facilidade de comprar ali. Se eu estiver no digital, a facilidade de comprar no digital. Mesma coisa de simplesmente a publicidade da marca. A marca tem que estar no físico, eu tenho que passar a ver uma aplicação criativa na cidade, uma esquina, um outdoor, qualquer coisa que seja do tipo. Como também eu tenho que estar no digital e a marca vir me impactar lá. Então, não é ou escolher. O empresário hoje ele não tem como escolher. Ele pode ser do mercado mais tradicional. Ele não tem como escolher, ele tem que estar nos dois. Que é essa questão de multicanais que você tem que estar presente. Eu vejo assim e vejo que aí tudo volta àquela questão, parte para botar o consumidor no meio e ver que horas ele quer ser atendido, se é meia-noite em casa ou meio-dia almoçando no shopping. Conveniência. Você falou muito bem aí. Olha só, essa história é extremamente interessante. Eu vou dizer uma frase aqui de um autor americano chamado Theodore Levi. Ele disse que os clientes eles não compram produtos, eles compram um pacote de benefícios. Essa frase vocês acham que ela foi dita em que ano? Há quanto tempo? Uns 15 anos atrás? Ele disse isso em 1960. 1960, Theodore Levi fez um artigo, que é um clássico. Eu acho que ele é um viajante do futuro. Viu? É um visionário. Um cara desse é um visionário. Ele escreveu um artigo chamado Miopia de Marketing. Aí ele foi e disse assim, os consumidores, os clientes não compram produtos, eles compram um pacote de benefícios. Sendo que hoje esse pacote de benefícios ele é extremamente amplo, extremamente diverso e as pessoas têm necessidade cada vez mais de experimentar. E as empresas têm a necessidade de cada vez mais conhecer clientes. E aí a gente tem que diferenciar a plataforma multicanal daquele palavrão que você disse, omnicanal, né? Que são todos os canais juntos. Certo, mas o que é um multicanal e todos os canais juntos? Uma plataforma multicanal são vários canais. Então, a empresa está no Instagram, está no Face, tem a loja física, tem o site, anuncia na TV, anuncia no rádio, tal. Faz tudo isso. Multicanais, certo? Mas esses canais, eles são múltiplos, mas eles não estão integrados. Aí, o cara vai lá e diz, não, cara, a lógica é omnicanal. Nós temos que integrar os canais. Como é que eu integro os canais? Eu tenho que saber que Giliardi acessou o meu site. Ele acessou o meu site. E ao acessar o meu site, ele pesquisou tais e tais produtos. E aí Giliardi, ele tem o aplicativo da minha empresa.
E ele visitou a minha loja, porque quando ele visitou, o aplicativo anunciou que era ele, né? Então, Giliardi pesquisou no site, tem o meu aplicativo, foi na loja física, ele olhou o mesmo produto ou ele visitou uma loja que tem aquele produto que ele viu lá, tal. Então, eu começo a mapear Giliardi pelos múltiplos canais, pegando informação de Giliardi. Então, eu sei a hora que ele visitou o site, quais os produtos que ele olhou, eu sei a hora que ele foi na minha loja, né? E aí, ter esse tipo de informação passa a ser importante para você tomar a decisão. Você toma a decisão com base em dados. Antes de começar a entrevista, Luverson estava conversando que hoje a questão dos dados, né? Existem áreas de ciência de dados hoje, porque a quantidade de informação que você obtém do mercado e no mercado é monstruosa. Monstruosa, cara. Então, como é que eu trato isso? Como é que eu gero dado? Como é que eu trato o dado? E como é que eu transformo o dado e informação que me possa fazer tomar a decisão e a melhor decisão possível, né? E aí é assim que eu diferencio o multicanal do omnicanal. Ok. Pegando aí o gancho da informação e dos dados para transformá-lo num alvo mais prático para o cliente, o Natal normalmente é Papai Noel, não é assim? Não é Papai Noel, é Mãe Noel, é presente, é menino na fila para ver Papai Noel. Aí chega o shopping difusor e coloca uma tirolesa na porta do shopping, né? Dentro do shopping, dentro do mall. Foi o uso de dados, foi a análise que fez você tomar essa decisão? O shopping tem que ser um ambiente melhor do que a sua casa. O shopping tem que ser meio que essa ponta da flecha aí. Ele tem que chegar primeiro nos momentos. E na hora que você começa a ousar com... Claro, o dado ele pode vir antes ou depois. Então, por exemplo, fizemos Dia dos Pais, nós medimos lá que custou R$1,23 cada pessoa que trouxe para aquela ação. Então, é o poder dos dados, não é marketing hoje mais, é matemarketing. Então, dado o poder das decisões ser feitas a base de números, né? E assim, o resto é a gente fazer a coisa pela primeira vez, colocar uma tirolesa, fazer o desafio das blogueiras que a gente fez no passado, fazer a menina da escada que fez no passado faz 1 ano e pouco, quer dizer, um passado tão distante que ficou tão conhecido e a gente já se esquece um pouco, mas são ações de você, não é que você é o shopping, a empresa que está à frente, você tem que sempre estar fazendo. Então, para manter essa posição que o cliente ele cobra, o cliente se espelha na marca do shopping, ele quer interagir com a marca do shopping, sendo que o shopping está ali resolvendo o problema dele, que muitas vezes o problema dele é o divertimento, o problema dele é o passar de tempo, é a tranquilidade, é até a compra, é o serviço. É ir lá e resolver tudo, é lá você ter toda a prestação de serviços que você faz corriqueiramente. Então, o shopping tem essa característica. E aí tem que deixar um pouco de uns caras meio loucos de marketing à frente do negócio. Claro que tem que ter criatividade e com resultado, né? Tem que emitir a nota fiscal, senão não é inovação. Inovação é a criatividade emitir nota fiscal. Tem esse termo, a taxa de Silvio Meira, mas é essa ideia. Então você pode usar e também fazer os seus parceiros usarem, porque não adianta o shopping só fazer, o lojista também tem que acompanhar, né? E por aí vai. Dentro dessa transformação aí digital no varejo que a gente tá conversando sobre, um ponto que a gente discutiu um pouco num podcast que a gente gravou com o professor Marjone foi a relação de concorrência, né? Ela meio que tá indo, não sei se por água abaixo ou se é a situação que tá fazendo a conveniência como um todo, mas onde empresas concorrentes acabam se tornando parceiras. Trazer, por exemplo, um Magazine Luiza da vida, que é uma grande plataforma de mídia digital, vende produtos varejos, mas que ela também abraça outras empresas que vendem os mesmos produtos que ela. E outro ponto ainda não existe mais não sei se, digamos assim, uma empresa que vai vender apenas um produto. Magazine Luiza, você tratando ela como exemplo, eu fiquei impressionado, você pode comprar um barbeador, você pode comprar um rolo de papel higiênico pelo aplicativo e retirar na loja. Então essa relação, como é que vocês avaliam que está esse contexto, esse contexto que caminha para o que é que ainda pode vir? Será que o concorrente dela é realmente essa lojinha ou é o mercado? Né? Então o que eu escutei recentemente é que o mercado é seu maior concorrente, não é seu concorrente é o maior concorrente. Muitas empresas estão quebrando pela mudança no mercado e não por ações de concorrente.
Então, muito maior do que a concorrência diretamente com outra empresa é a concorrência ou adaptação ao que o mercado vai se moldar ao mercado. Então, se você fosse hoje conseguir sempre estar moldado ao mercado, você diminui bastante a concorrência. Eu acredito também em outro conceito de abundância das coisas. Então, assim, o concorrente, quando você analisa a empresa, ele até uma frase aqui do João Carlos falou uma vez, João Carlos Paz Mendonça, um tempo atrás. Eu escutei ele falar o seguinte: o concorrente me preocupa, não me preocupa, ele me ocupa fazer melhor. Então, na verdade, concorrência é isso, você tem que avaliar porque faz parte do mercado tudo, mas o maior concorrente hoje das empresas é o próprio mercado e a mudança do cliente, e não outras empresas semelhantes, por exemplo, eu acho, em grande parte, entendeu? Eu acho interessante essa questão e eu retomo dois elementos. Um elemento que a gente falou da perspectiva de criação de grupos, né? No podcast passado que a gente conversou, a gente estava dizendo que a tecnologia tem uma característica que ela é contraditória, né? Ela aproxima quem está distante e distancia quem está próximo, né? Às vezes você conversa com alguém do outro lado do mundo e não sabe o nome do teu vizinho de prédio. No entanto, essa formação de grupos se dá justamente por interesses, né? Quais são os interesses que eu tenho e aí eu formo esses grupos. E as empresas estão interessadas nisso. Quem são os grupos, quem são os teus interesses, por isso que as informações e os dados estão tão em voga. Por isso que a construção de conteúdo está tão em voga, para que eu consiga me aproximar dessas pessoas que têm interesses específicos. E aí eu ofereço aquilo para elas, né? Então, grupos, aproximação, conteúdo, interação, dados. São elementos extremamente importantes no mercado. E essa questão que a gente falou agora do mercado, Luverson, acho que foi cirúrgico nessa perspectiva. As empresas mudam por causa do mercado. Tem um case na Harvard Business Review, na versão brasileira, da Enciclopédia Britânica. Alguém conhece a Enciclopédia Britânica? Alguém já viu a Enciclopédia? Eu conheço. Mas já viu a Enciclopédia Britânica, Luverson? Tá? Alguém tem em casa a Enciclopédia Britânica? Mas não basta, né? Isso é interessante. A Enciclopédia Britânica. Tenho a Baça. Tem a Baça também? Eu também tenho a Baça. Mas é peça de museu, literalmente, não é? Então a Enciclopédia Britânica ela tem mais de 200 anos. E aí, o que é que eu chamo a atenção com isso? Transformação digital. Transformação digital, né, e essa era digital, ela não foi feita para startups, ela foi feita para as empresas. Sejam elas analógicas, sejam elas que elas tenham nascido na era analógica, sejam as empresas que tenham nascido na era digital. A Enciclopédia Britânica tem mais de 200 anos e a última versão impressa da Enciclopédia Britânica, se não me falha a memória, foi de 2008, um negócio assim, né? E eles passaram por uma série de mudanças, transformaram a enciclopédia em CD, tal, e chegaram num determinado ponto que viram que não dava para brigar com o Windows, com o Wikipedia, com uma série de questões, mas eles tinham uma coisa que era extremamente diferenciado. Eles tinham conteúdo. Conteúdo. Aí os caras disseram, bem, o que é que eu faço com esse conteúdo? E aí transformaram o conteúdo da Enciclopédia Britânica em ferramentas de apoio à gestão de escolas. Olha que interessante. Então esse apoio à gestão de escolas se dá em consultorias, em assessorias, em material didático. Então transformaram a enciclopédia, né, aquela coisa impressa, física tal, num novo negócio. E a Enciclopédia Britânica hoje... Porque a dor mudou, né? Totalmente, a dor anterior era não ter o conhecimento, ele resolvia com aquele conhecimento. Isso. A partir do momento... Dr. Luverson agora, né? A partir do momento que todo mundo tinha o conhecimento, qual era a próxima dor? Às vezes a próxima dor é levar, vamos pensar aqui, uma credibilidade do nome Enciclopédia Britânica para uma instituição de ensino e com isso carregar uma série de modos de ensinar e por aí vai. O conteúdo, né? Eu pego aquele conteúdo que eu tenho e distribuo e faço diferente e ofereço diferente. Então veja, o que mudou foi a lógica do negócio.
a lógica do negócio muda. Então o cara transforma aquilo que era uma enciclopédia num outro tipo de negócio. Então a transformação digital, ela traz esses elementos. Como é que o meu negócio vai se encaixar nesse novo formato? Esse novo formato que é interativo, que é dinâmico, que muda constantemente, que tem um monte de informação, que tem um monte de tecnologia, que são os palavrõezinhos, Learn Machine, IoT, inteligência artificial, computação nas nuvens, né? Chatbot, tal, blockchain, todos esses troços aí, né? Que estão, cara, essas coisas estão modificando todas as relações entre pessoas, entre empresas, entre negócios no mundo. Blockchain está mudando a forma como as empresas financeiras, bancos, tal, estão se estruturando. E isso tende a mudar muito. Blockchain vai ser utilizado na educação, já está sendo utilizado na educação. Então, esses elementos são elementos que estão mudando os negócios. Então, como é que a gente pode pegar, né, quem puder dar uma lida nesse material da Enciclopédia Britânica, como é que eu posso pegar o exemplo da Enciclopédia Britânica, sendo uma empresa de 200 anos, a gente se reestrutura, ressignificar os negócios, né? Seria isso, então, vamos usar essa palavra aí, ressignificar os negócios. Os empresários que estão nos ouvindo agora, né, estão se perguntando, poxa, eu não mudei ainda. Qual seria o meu grande pulo do gato? Como é que eu faço para entrar nessa onda aí que esses caras estão falando tanto, que tem que ser aqui, tem que ser agora? Porque tudo tem que ser aqui, tudo tem que ser agora, né? Qual seria o primeiro momento aí, o primeiro start dessas empresas ainda que estão ainda um pouquinho na lógica e tal? Como é que elas mudariam aí? Conta aí pra gente, vocês dois aí. Tem receita de bolo? Vai, professor. Diga o número da página e o livro aí, por favor. Não, mas olha, não é a receita do bolo, mas pelo menos uma indicação, assim, ó, vá por aqui, que por aqui é o caminho. Cara, seria o quê? Eu acho que essa palavra que o Luverson está trazendo aí, ressignificação, ela é extremamente interessante. Esse exemplo que eu dei da Enciclopédia Britânica é para chamar a atenção. Chamar a atenção de quê? De que maneira eu pego uma situação que eu vivenciei há décadas, há anos, tal, e eu consigo transformá-la diante da realidade que a gente está vivendo hoje. Então, há um desafio. E qual é o desafio? O desafio é literalmente entender o contexto atual e saber de que forma o meu produto ou o meu negócio se encaixa dentro desse modelo atual. E quais são as mudanças que eu tenho que fazer no meu negócio para alavancar esse negócio numa perspectiva de transformação digital, né? Então, se você analisar, não tem receita de bolo, mas tem algumas diretrizes, né? Existem, na minha percepção, tem 5, né? Uma, cliente. A forma de trabalhar cliente, de identificar cliente, de se relacionar com o cliente modificou. Então, tudo isso que a gente já falou até agora, estabelecer dados, identificar dados, né, fazer com que nós conheçamos cada vez mais e melhor os clientes, faz com que a empresa se diferencie das outras, porque ela vai conseguir se aproximar dos clientes certos e oferecer aquilo que os clientes querem. Essa é uma. Competição. A gente falou um pouquinho disso aqui agora, mas a lógica da competição mudou. A competição hoje não é mais entre empresas concorrentes. O Liard falou que existem empresas que eram concorrentes e que estão se aglutinando no negócio, porque a lógica de competição mudou. Se você for analisar hoje, a lógica de competição é uma lógica de competição baseada em plataforma. O que é a plataforma? Você monta uma plataforma para oferecer serviços para 2 tipos diferentes de clientes. Por exemplo, o Uber é uma plataforma. O Uber, ele só faz sentido essa plataforma quando você tem 2 tipos diferentes de indivíduos. Você tem o motorista e você tem quem precisa ser transportado, né? Então, a lógica de plataforma muda a competição. Então, o Uber é uma das maiores empresas de transporte do mundo sem ter um carro. Airbnb, a mesma lógica. Truckpad, a mesma lógica. O cara foi lá, descobriu um país continental como o Brasil utiliza a malha terrestre para escoar boa parte da sua produção. Então o cara foi lá, montou um aplicativo que junta caminhoneiro e a indústria, né? Então a lógica de plataforma muda a competição.
Terceiro elemento, dados. A gente falou aqui muito. A questão dos dados, como eu obtenho os dados, como eu trato os dados e como eu estabeleço informação através desses dados. Quarta, inovação. E inovação não é a lógica de mudar tudo, é a lógica de fazer diferente. Por exemplo, tem uma empresa chamada GE. A GE fabrica de lâmpada a turbina de avião. Os caras montaram uma pequena startup da GE nos Estados Unidos, a alguns quilômetros da fábrica da GE, e os caras têm lá 3 funcionários. E esses 3 funcionários eles são responsáveis para fazer, sabe o quê? Identificar produtos e serviços que possam ser prototipados. Aí com a tecnologia você consegue identificar o produto, prototipar o produto, colocar no mercado o produto. E aí os caras fazem o seguinte, eles descobriram uma máquina de gelo lá, alguém fez uma máquina de gelo, prototipou, fizeram tal, aí eles têm uma lógica, vendeu mais de 1000, é um indicativo de que aquilo pode ser escalonado, né? Aí o cara vai e faz a inovação. O processo de inovação é o quê? Procurar nichos de maneira rápida e de maneira que a gente consiga não trazer o produto acabado, porque essa é outra grande diferença. Antes a gente tinha que formatar o produto e deixar o produto acabado. A tecnologia trouxe uma outra lógica, trouxe a lógica do upgrade. Você faz o produto e depois lança a versão 2, a versão 3, a versão 4, a versão 5, e você vai tendo o upgrade. Então o cara não está querendo saber de formar o produto acabado. Não existe mais isso. Existem as versões, né? Então inovação é um outro elemento. E o quinto elemento, entrega de valor. Como é que eu entrego valor para esse meu cliente? Aí eu tenho que entender o cliente, eu tenho que ter dados, eu tenho que inovar, tal. A entrega de valor. Então, algum conselho, né? E se conselho fosse bom, se vendia, não se dava. Mas são diretrizes que a gente enxerga que acontecem no mercado, são diretrizes que estão na literatura de marketing, que eu enxergo que são essas. Entenda melhor seu cliente, entenda melhor o processo competitivo, estabeleça os dados de maneira diferenciada, identifique os dados de maneira diferenciada, faça inovação e entregue valor. É um desafio monstruoso de grande. Então não tem receita de bolo, mas esses 5 elementos são importantes. Professor, eu estou aqui aprendendo, já anotei algumas coisas aqui. Eu vou falar bem simples e até em forma de pergunta. É mais fácil desaprender ou aprender? Né? Porque se a pergunta é o que o empresário que está escutando ele precisa saber sobre esse troço atual, que é a transformação digital, porque a próxima já é outra transformação. Eu tenho uma desconfiança do que seja, mas o que é que ele, para se adaptar a essa transformação, ele tem que desaprender o que sabe, desaprender literalmente, começar a não ter esse julgamento interno das práticas que eram feitas até hoje, ter muita percepção da realidade e investir em alguns produtos como esse de você fazer. O feito é melhor do que perfeito. Então, se é para você ter atitude, tem que ter a coragem de fazer, né? E testando, não deu errado, você pede desculpa, faz de novo. Deu errado, você pede desculpa. Ficar com um produto ou com uma solução, com ideia muito tempo na cabeça para executar ela, esperando a perfeição, isso aí nunca vai encontrar. Na segunda versão que você lançar, você vai ter vergonha da primeira que você lançou. Isso aí é o caminho correto. Na segunda vez, quando você olhar seu produto que você lançou ele há um tempo atrás, você diz, eita, eu não sei como eu fiz um negócio tão feio desse jeito, porque o próximo você já evoluiu baseado no mercado. Então eu acho que tem que fazer um esforço para desaprender um pouco e reaprender com essa nova realidade. Acho que simplificando, assim, eu acho que o professor está certíssimo, a didática e todos esses 5 elementos aí são importantes, mas a mente da gente fica muito presa às soluções que foram dadas aos negócios nossos antigamente. Então, ficar preso à solução antiga não vai levar a gente a nenhuma... Trazendo ao popular a síndrome de Gabriela. Talvez. E aí vai muita empresa grande, você fala GE, você fala IBM, você fala, a IBM, apesar de ser uma empresa de tecnologia, mas ela é um dinossauro.
Como é que você mexe com empresa grande? Então, e aí eu trago para as empresas nossas aqui da nossa região, empresas que estão na segunda geração agora, e é uma mudança não é geracional, porque tem a segunda geração, é a mudança porque o mercado, não é porque o concorrente está fazendo melhor, é porque o mercado não entende mais aquela forma de você se comunicar. É outra forma, hoje tem que buscar através dela. A gente está num momento muito bom de transição das coisas, mas temos que desaprender para reaprender. Acho que é essa a palavra. Bacana. A gente caminhando aqui para o final do podcast, eu queria que vocês, se possível, enfim, porque como muda muito rápido as coisas, fizesse assim, dentro da percepção de vocês, uma projeção do que será esse mercado de varejo para os próximos dias. Professor, pela linha de estudo, de estudioso, de técnico, teórico, que ele tem, né, aquela essência dele. Luvison, você, pelo que você também pode acompanhar nessas suas viagens recentes, que você teve uma imersão muito grande de informação, de conteúdo, de inovação, de tecnologia, e até para dentro também desse segmento um pouco que você atua como empreendedor, como empresário. É possível dizer o que talvez vai ser daqui a alguns dias, daqui a alguns anos? Pô, você tá melhorando, porque se fazer planejamento estratégico para 5 anos, 10 anos, como o professor ensinou em 2005 lá, hoje, assim, é possível, mas é muito difícil pensar, né? Você falou, já puxou, em vez de anos, meses, agora já são dias, né? O que eu posso tentar pensar aí, assim, restrito ao nosso mercado, é que, assim, a gente... A humanidade, mas vamos fazer uma análise maior. A humanidade como um todo está no melhor momento dela. Nunca foi tão fácil as coisas, se a gente parar para pensar. Nunca foi tão possível as coisas. Eu acho que a gente está na era da possibilidade. Hoje tudo é possível. É possível você ter o cabelo vermelho, azul, rosa. Tudo é possível hoje, né? As pessoas estão mais corajosas a viver elas mesmas, né? Tem a coragem de ser elas mesmas. Então, com isso, o consumo está mais nichado. Então... as lojas estão mais nichadas, você tem que ficar de olho nos grupos, tudo isso, e a gente leva vantagem em relação ao restante do mundo. A gente tem muito o calor humano presente nas relações comerciais nossas. Vou comprar lá a Giliard, que é meu amigo, vou comprar lá a Wagner, vou comprar lá, o cara não sabe nem, não é o produto em si, muitas vezes é a pessoa. Então precisamos tirar vantagem dessa interação pessoa a pessoa. No final, quem está entre a tela do computador e a cadeira é uma peça interessante chamada ser humano, né? E do outro lado da empresa também não é formado por computadores ou máquinas ainda, é formado por gente também. Então eu acho que é uma oportunidade muito grande dessa relação. Eu estou muito focado em gestão de gente, né? Em entender melhor, em fazer melhor. É difícil a gente transformar as empresas e colocando internamente gente no centro, e externamente é gente no centro também, porque é o consumidor, né? E assim, com o ouvido muito aberto a escutar, processar e fazer, né? Então escutar o público interno na empresa falando da organização, escutar o cliente do outro lado, processar isso e entregar o que ele quer, não o que a gente acha, né? E se a gente pensar em economia e movimentação aqui para o comércio e para o varejo, nós tivemos aí essas épocas das crianças, e agora estamos caminhando para o Black Friday aí, que já aponta um crescimento interessante. Então, porque as empresas estão se adaptando, né? Porque Deus é muito bom com a gente, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então, mesmo com as empresas. O mercado é muito bom, a gente dá a oportunidade de vender, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Eu acho que as empresas estão correndo atrás disso. Eu não ia me arriscar a falar da próxima transformação, mas eu escutei recentemente, conversando com um amigo, ele dizia: será que quando sua empresa se preparar para a transformação digital, ela não vai cair num vale? Porque já vai estar acontecendo a outra transformação, para você ver a velocidade. E eu acredito que a outra transformação é a transformação autônoma, né? Se a gente pegar o caso do Uber, por exemplo, o Uber não foi feito para o modelo que ela é hoje, ele foi feito para o carro autônomo. Mas antes de chegar no carro autônomo, teve um degrau chamado eliminar o intermediário e juntar essas duas pontas, o motorista com o carro e o cara precisando de transporte.
Só que ainda tem peça aí no meio que é o motorista. Então o Uber foi feito para o carro parar sozinho na sua porta, né? Diz assim a literatura e o que a gente lê sobre isso. Mas essa eliminação, eliminar esses intermediários é uma tendência, né? Você tem que ser muito bom, você tem que ir lá o one-to-one, que você tem que chegar junto do cliente um a um, customizar, entregar o que ele quer, quando ele quer, nas características que ele precisa individualmente, individualizar isso. Então é isso, resumindo a história, desaprender um pouco do que a gente sabe, reaprender olhando a nossa realidade e adaptando nossos negócios e colocar no ponto central gente. É isso que eu estou tentando fazer, confesso que também não entendo muito da realidade, estou tentando ficar muito de ouvido e olhos abertos, mas eu estou por esse lado, de colocar gente no meio e desaprender um pouco e reaprender essa nova realidade. Mas eu, assim, no final eu estou muito otimista. Eu acho que nós estamos na melhor época que a humanidade, por exemplo, está passando, que é a época de uma certa abundância de recursos e possibilidades. Eu acho que Louverson foi, mais uma vez, cirúrgico no processo, né? Autoconhecimento, capacidade de resiliência e de se reenquadrar num processo que não está definido e viver no modo beta sempre, né? Acho que isso é um desafio para a gente, né? A gente estava conversando que a gente saiu de uma era agrícola para uma era industrial, e a era industrial nos impregnou de uma percepção de mundo que foi destituída do que realmente é. O mundo não tem mais aqueles elementos de padronização, especialização, né, próprios de um mundo industrial. Eu estava conversando um dia desse com um amigo e eu disse assim, antigamente, na era agrícola, você tinha lá o cara que era o generalista, é o pau para toda obra, ele sabia fazer de tudo, ele fazia um bocadinho, né? Como o Matuto diz. Aí veio a indústria e disse assim, não, a gente precisa de um especialista, você tem que ser bom em apertar esse parafuso aqui, você tem que ser bom nisso, tal. Não que isso não seja importante, você tem que ser bom em alguma coisa, mas o que as empresas hoje elas querem é o que os caras chamam de nexialista, é o cara que dê nexo, que dê sentido às coisas. Isso é muito difícil, porque Louverson está totalmente correto. Tudo muda o tempo todo, cara. Tudo está mudando o tempo todo. Então tem um cara que consiga dar nexo a esse... O povo que está escutando já está ansioso. Eu falo a questão da ansiedade, né? Apesar de tudo isso, você tem que... eu me lembrei, o professor falando aqui, eu me lembrei que tem uma teoria que chama o conhecimento em T. Né? Você tem que ter, precisa conhecer um monte de coisas, ser o generalista, mas essa barra do T, vamos dizer assim, você tem que ter a parte específica da coisa, o conhecimento focado naquela área, mas você tem que ter um conhecimento em todas as outras áreas, porque vai lhe ajudar, inclusive, naquela que você é especialista. Então, você trazer de outros universos soluções aplicadas e tropicalizadas àquela que você é especialista ali. Eu me lembrei dessa questão do conhecimento. Isso é extremamente importante, essa visão de como eu trago solução. Né? Porque não é da maravilha o jogador dizer, não é a problemática, eu estou querendo a solucionática. Então os empresários querem a solução, né? Os caras, tá todo mundo... Nós gestores somos pagos para resolver problemas. Mas é justamente isso, é resolver problema. E só se resolve problema através de pessoas, e as pessoas pensam diferente, e o pensar diferente não é ruim, pensar diferente é bom. A grande questão é que tem que ter um líder que consiga congregar esses pensamentos díspares num sentido, né? O nexo, dá o sentido às coisas. E esse é o grande desafio do líder, né? Encontrar sentido no mercado, encontrar sentido no produto, encontrar sentido nas pessoas que fazem o produto que entregam ao mercado. Essa é a sacada. E não é fácil? Não é. Tem que desaprender? Tem que fazer de novo? Tem que reestruturar? Tem, né? Existem alguns caminhos percorridos? Sim, mas não necessariamente os caminhos percorridos são os caminhos corretos para a realidade daquela pessoa. Então, cara,
desaprender, aprender, construir e buscar conhecer sempre e mais. Eu acho que essa é a grande questão. A gente sabe que o tempo é escasso, o tempo de vocês é precioso, mas só que tenho a agradecer muito por esse momento, por mais essa disponibilidade de ambos aí, do segundo podcast que vocês participam. Fantástico. Eu acho que vai ser um audiobook aí de cabeceira para muita gente. Eu tenho certeza que os ouvintes do podcast Review, assim como eu, vão ouvir, reouvir trocentas vezes esse conteúdo, porque foi realmente muito bom. Muito obrigado, Lúverson, por esse tempo, por disponibilizar esse conhecimento que você tem. Obrigado, professor Marjone, também, por mais esse momento. Excelente. Eu que agradeço. Se pensasse uma coisa que eu faria se eu não precisasse receber dinheiro, talvez fosse podcast, porque como eu falei do primeiro aqui, eu venho de graça e, na verdade, toda vez que eu venho eu me sinto, digamos assim, pago, porque eu realmente gosto muito de conversar e, principalmente, quando você se sente o menos da mesa. Então, assim, cada um de vocês aqui tem conhecimento e tem vivência e tem organização de informação e está bem à frente. Eu não me considero, como você falou, à frente do tempo. Eu me considero um inconformado e insaciável no sentido do aprender. Aí eu fico vibrando quando aprendo uma coisa nova, né? Aqui, conceitos que aprendi aqui. Então, toda vez que tiver tempo vago e paciência para me escutar, você tem meu contato aí, pode chamar que com prazer a gente vai estar aqui. E a cereja do bolo vai ser as pessoas inteligentes como o professor que está aqui hoje nos dando esse grande benefício de escutá-lo. Eu agradeço, assim, não mereço esses elogios não, até porque como docente eu aprendi o seguinte, que o melhor docente é aquele que aprende o que ensina, e hoje eu aprendi pra caramba nessa interação, né? A interação faz com que você aprenda, os questionamentos faz com que você se questione ainda mais. Então o processo de aprender é maravilhoso, é dignificante. Então eu aprendi pra caramba e estou sempre à disposição para participar, para auxiliar e para debater. Então hoje foi um bolo com diversas cerejas, não é isso? Onde é que a gente acha o nosso podcast? Sempre lembrando, toda quarta-feira tem episódio novo disponível nas plataformas. Você pode acessar o portal ne10interior.com.br, tem conteúdo lá disponível, ou se preferir, acessar sua loja de áudio predileta, tá certo? Vai lá no Spotify, no Deezer, HearDeez, Apple Podcast, Google Podcast e tantas outras plataformas. Quer contribuir com o nosso conteúdo? Traz pra gente sua discussão. Envie um e-mail para podcastreview@tvjc.com.br e vamos trocar uma ideia também sobre os assuntos relacionados à tecnologia e esses impactos aí no nosso dia a dia. Um forte abraço e até o próximo episódio. Valeu!